Mucuyu, Motumbá, Colofé, Axé, luz na mente, paz no coração, vida longa a todos os nossos amigos, enfim, a toda a nossa comunidade. E falando na comunidade, nós, a vez passada, falamos um pouco do que seja a vida em sociedade e a vida em sociedade na atualidade. Temos pinceladas desde a própria época moderna até a pós-modernidade, mas principalmente pela vigência do capitalismo e pela vigência do progresso técnico-científico. Então esse progresso técnico-científico se tornou refém do capitalismo e houve um processo de feedback, e esse feedback alimentou de várias formas a produção de factoides, no sentido não de factoides como fatos, mas vamos usar factoides entre aspas, mas arrumou coisas que não são necessárias e artificiais, que são artificiais, tornando-as necessárias e naturais. Uma delas, por exemplo, foi o consumo excessivo. Há um consumo excessivo, e esse consumo excessivo atende à lógica do capitalismo. Atende à lógica do capitalismo porque, na medida em que eu compro, em que eu desejo novos objetos, o meu desejo objetal ele vai se tornando cada vez maior, na medida em que esses objetos se tornam obsoletos rapidamente. Agora, isso é um valor material. Acontece que esse mesmo capitalismo pode levar pessoas a ter essa mesma necessidade de consumir valores não materiais. Isso é um grande problema. Como essa filosofia, como eu disse, né, essa filosofia das massas, que atende essa filosofia liberal, ela justamente formou, produziu, conduziu, como eu disse, líderes títeres, né, líderes mambembes, líderes completamente desconectados com a realidade do bem-estar da sociedade, e continua fazendo isso. Isso alcançou, como eu disse, a sociedade da religião. Alcançou a sociedade da religião também. Então, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, que é dela que nós estamos, o nosso foco principal, nós dizemos que a religião afro-brasileira, por exemplo, ela dá um sentido da vida, ela dá um sentido para a vida das pessoas, para várias pessoas. Para algumas pessoas, por exemplo, eu conheço pessoas que elas estavam completamente desnorteadas em suas vidas, estavam completamente desconectadas do seu mundo interior e do mundo externo, e através das religiões afro-brasileiras, através, por exemplo, da vivência de um arquétipo de um orixá, a pessoa começou a ter uma identidade que ela não tinha até então. Ela começou a ter um sentido, começou a ter um norte, começou a ter uma autoconexão e uma conexão com o mundo. Para outras pessoas, esse mesmo arquétipo serviu de autoconhecimento. Então são várias as formas que as religiões afro-brasileiras tendem a atuar, fazendo com que a pessoa se identifique com ela mesma e se identifique com o seu mundo, se identificando com o outro, com a alteridade. Esse fator, nas religiões afro-brasileiras, leva a pessoa a passar por um processo que se chama iniciação. Essa iniciação é um aprofundamento de todas as coisas da cosmovisão da religião afro-brasileira. Como é que a religião afro-brasileira entende o homem, entende o mundo, entende a sociedade, mas principalmente como vê esse mecanismo do relacionamento do natural com o sobrenatural e com o social. Essas coisas são importantes. O natural, o sobrenatural e o social. E isso é muito importante. Acontece, e eu brinco, que só conhece a Penha quem sobe suas escadas. E quem é morador no Rio de Janeiro deve saber os vários lances que tem para se subir à Penha e conseguir subir as suas escadas e conseguir enxergar a Penha. Agora, não é porque você subiu um lance que você conhece a Penha. Você pode subir um lance
E ainda há outros lances de escadas para que você consiga chegar nessa penha. Se nós fizermos dessa pálida analogia, pobre analogia, fizermos analogia à penha, o penhasco, né, que é a pedra, com a iniciação, então são vários os degraus dentro da própria iniciação. E sem entrar nesse processo de iniciação, que muitas pessoas às vezes rolam os degraus da iniciação, por isso que eu usei esse fato, sem querer entrar nesse fato, sem querer entrar nesses escaninhos, mas é importante dizer que há vários níveis de iniciação e alguns são iniciados em níveis, em vários níveis. O problema que eu falo sempre, a ignorância não é achar que não se sabe. O problema é que todo mundo tem direito de achar que não sabe as coisas. O ignorante não é aquele que não sabe. O ignorante é aquele que acha que sabe e não sabe. E dentro da iniciação, então, tem vários níveis. O ruim disso é a pessoa que alcançou um nível de iniciado no início do seu processo, se acha já iniciado superior. E isso, a maior parte das vezes, acontece no afã que as pessoas têm, talvez de quererem ajudar melhor os outros. Eu não vou nem falar no narcisismo, não vou nem falar no egoísmo, não vou falar nem na ambição, nem nos desvios do caráter, mas vou falar nesse aspecto positivo. E vencido esses escolhos, há alguns escolhos fortes do indivíduo com ele mesmo e o escolha do indivíduo com a sua família em primeiro nível, em primeiro plano. Por exemplo, um sujeito que está nas religiões afro-brasileiras, ele tem uma vida, métodos, estilo de vida um pouco diferente de quem, por exemplo, é católico, de quem é protestante, de quem é espírita, de quem é islamista, muçulmano. Mas isso não significa que é melhor ou pior. Ele é apenas diferente. Ele tem uma forma de entender a vida. E isso faz com que as pessoas que até então estavam com eles, são pessoas que, em geral, elas seguem essa lógica da filosofia de massas. Elas seguem um comportamento convencional, um comportamento condicionado, um comportamento de uma falsa, de uma pseudo-moral, que é uma moral que serve, que se aplica aos outros, mas não elas pessoas. Se critica aos outros e não se critica a si mesmo. Então as pessoas que vão nas religiões afro-brasileiras e têm às vezes diferentes, por exemplo, uma pessoa vai à igreja, vai no sábado, no domingo fica uma hora lá, pega e vai embora. Ótimo, fez a sua tarefa, etc, etc. Nas religiões afro-brasileiras, você vive o santo, você convive com o santo, você tem uma participação efetiva, ele faz parte integrante da sua vida. Ele não é um momento isolado da sua vida, ele é um momento momento contínuo da sua vida, ele é a sua vida. Isso faz com que muitas pessoas lhe chamem de fanático. O fanatismo, é óbvio que nós aqui somos contrários ao fanatismo. O fanatismo faz títeres, faz pessoas mambembes, faz pessoas ficarem, né, distantes da realidade. Não, eu estou falando daquele fanatismo que a pessoa gosta de estar em contato com o orixá, às vezes ela precisa ficar recolhida, às vezes ela precisa de certas obrigações. Isso tudo fazendo parte de um autoconhecimento sem isolar a pessoa. A pessoa às vezes ela se recolhe, não fica reclusa. Reclusa é presa, ninguém fica preso na religião brasileira. É recolhida no roncó, na camarinha, em outro compartimento que seja, para ela ter um contato maior com ela mesma, de descanso, de descontração, coisa que às vezes não acontece no nosso mundo. O nosso mundo é muito corrido, o nosso mundo é muito disputado, várias coisas, é guerra constante, a competição é muito grande. Naquele momento, quando nós dissemos do mundo natural, sobrenatural e da sociedade, esse complexo biopsicossocial, que é o homem, ele então, nesse momento em que ele entra, por exemplo, no roncó, para fazer uma simples obrigação, ou um sacudimento, ou um etutu, um ebó de apaziguamento, um ebó de fortalecimento, bater folhas, não importa lá o que seja, uma defumação, um amaci, ele naquele momento, ele primeiro precisa repousar, ele precisa acalmar
para que as coisas do seu corpo e do seu cérebro, que é a primeira manifestação da sua mente, possam estar asserenados. Eu falo do cérebro porque o cérebro, ele está em toda a parte do organismo. E ele pode, a rigidez, ou seja, a saúde do indivíduo, ela pode ser medida por isso. Nós acreditamos muito nisso. E nas religiões afro-brasileiras se tem uma visão muito clara, lúcida sobre o ori, que é a cabeça, e o intestino do indivíduo, concretizado aqui no Aie, ou seja, nesse mundo, através do cérebro, através de coisas físicas. Porque esse cérebro, sendo gerenciador, ele está em todo o nosso organismo. Se alguma parte do organismo adoece, é justo se pensar, como ele está em toda a parte do organismo, que ele adoeceu primeiro. Adoeceu de tal maneira de que a fisiologia, a histoquímica, a biologia, a bioquímica, os processos imunológicos mais fisiológicos, anatômicos, não sejam detectados, nem pelos aparelhos de última geração. Porque isso está numa parte energética não captada pela ciência. Então a pessoa, quando vai a uma camarinha, quando vai ao qualquer mesma coisa, ali há uma oportunidade da pessoa se serenar, se acalmar, ter um processo de calmaria, que é isso que serve a e os rituais que vão ser processados. E isso, obviamente, demanda tempo. Para você sair da rotação, ou mesmo da voltagem deletéria dessa sociedade de consumo, como nós estávamos aqui dizendo, que essa filosofia de massa, é difícil. Então as pessoas das religiões afro-brasileiras começam a ter um sentido de vida diferente. Elas preferem, por exemplo, estar em contato com o seu santo, louvando o seu santo na sua paz, mas ela não esquece lá do futebol, não esquece do samba, não esquece do teatro, na medida do possível, não esquece da sua casa, não esquece dos seus filhos. Mas as pessoas gostariam que ela tivesse o mesmo comportamento que elas, outras pessoas, que não são das religiões afro-brasileiras, teriam. Nós das religiões afro-brasileiras nunca questionamos se a pessoa fica na igreja 1 hora, ficam duas, se as pessoas ficam 1 hora, 2 horas. As pessoas, né? Agora, as pessoas, elas, nas religiões afro-brasileiras, elas mudam, eu falei há pouco. Elas começam a ter um sentido à vida delas. Aquele mundo interior começa a brotar de tal maneira que ela começa a encontrar sentido na natureza, começa a encontrar sentido nas pessoas, vê um sentido maior na ascendência espiritual dela, nos pais divinos. Ela não começa a crer só em Deus, mas em deuses. É o Xangô, é o Ogum, é o Oxóssi, é o Odé, é a Oyá, a Nanã. O mundo fica amplo, e esse mundo amplo de valores espirituais, no mundo, na sociedade de consumo, é tido como menor, é tido como inferior. Talvez é menor ou inferior, porque as pessoas não consigam entender e nem vivenciar esses momentos. E muitos da nossa sociedade mesmo, muitos da sociedade santa, poucas pessoas talvez vivenciem porque tem receio de ser discriminado. Então já tem a discriminação na família. Nossa, você toda hora está no terreiro, você toda hora está conversando com sua mãe de santo, com seu pai de santo. Veja, então é um processo que as pessoas falam que o sujeito é fanático. Se ele estivesse no bar bebendo, ele não seria fanático. Nada contra o aperitivo salutar, até o aperiente que traz o apetite, né? Mas se tivesse, por exemplo, entrando quase no alcoolismo dito social, né? O adicto não era dito nada para ele. Agora, se está no terreiro, não serve. Se ele tivesse em brigas, se tivesse em disputas, tivesse na difamação, na calúnia, na fofocaria brava, também é comum. Então vocês veem.
E isso pode acontecer, fazer com que até pessoas da mesma família se encontrem distanciadas uma das outras. É como, por exemplo, que acontece às vezes na psicanálise. A pessoa ela vai fazer análise, seja psicoterapia breve, seja lá que tipo de terapia ela vai fazer, uma psicanálise, dentro da psicologia analítica, ou da psicanálise em si, ela começa a se conhecer, ela começa a entender melhor os seus conflitos, começa a entender melhor as suas projeções, começa a entender melhor os efeitos do seu próprio ego, as defesas do seu próprio ego, que traz desgastes, começa a entender melhor o seu relacionamento com as pessoas. E em geral, essas pessoas, elas são refutadas. Por quê? Porque elas começam a se libertar do jugo. Elas começam a se libertar do jugo que outras pessoas infligiam a elas. Elas começam a ser livres. Elas começam a ser livres. Então as pessoas falam que ela está diferente. Ela está diferente porque ela não quer mais viver no convencionalismo, não quer ser condicionada. Ela não quer parecer que é, ela quer ser. Ela quer ser uma pessoa de verdade. Ela não quer ser uma pessoa de mentira. Ela não quer ser uma pessoa que os outros pensam que ela é de verdade, mas ela é de mentira. Ela não quer ser mais uma pessoa frágil, ela quer ser uma pessoa forte. E, infelizmente, muitas pessoas preferem ser de mentira, preferem parecer fortes, mas são frágeis. Não aguentam, por mínimo que vocês aragem do bom senso e da espiritualidade. Por quê? Porque por causa desse condicionamento. O condicionamento é difícil. Vocês imaginem a iniciação. A iniciação, conhecer a si mesmo e o início de si mesmo, de todas as coisas, conhecer a conexão do seu mundo e a conexão com o mundo externo e a alteridade, e adquirir sabedoria, não só conhecimento, mas sabedoria, é algo que esbarra em muitas coisas. É por isso que às vezes, vez por outra, algum pai, alguma mãe de santo, como dizia meu pai, eles são sacerdotes, e sacerdotes que têm muita experiência, sacerdotes de vários conceitos, de vários conhecimentos, às vezes são julgados pelas pessoas que bebem na esquina, ou que não tenha a suficiente capacidade de julgar, porque acham-se no direito que ele... não, isso que ele faz é certo ou errado. Pessoas sem ter um mínimo recurso para dizer isso ou aquilo. Mas por que isso? Não é só com o pai de santo, não, acontece com todos. Vai acontecer com o médico, vai acontecer com isso, vai acontecer com aquele. Porque as pessoas, na verdade, elas imitam, em certo ponto, determinadas pessoas e depois querem que aquilo, né? Você levanta para depois derrubar, como eu já falei, os processos narcísicos da sociedade. É bem isso. Eu não vou dizer que eu sou o bom. Além de eu ser o bom, eu vou dizer que os outros são errados. E, se possível, tentar convencer outras pessoas usando de melopeias, usando de discursos erísticos, melosos, melíficos. Mas é olhar bem os olhos deles, olhar bem a fisionomia desses líderes títeres, você vai ver o que eles dizem mesmo. Como falava Sete Lágrimas do Pai Preto. Mas enfim, eu quero, encerrando, aqueles que se sentem na sua casa assediados por uma onda de pessoas que os falam que são fanáticos, que mudaram, que deixaram de ser o que eram. Sim, deixaram de ser, tiraram o seu condicionamento, tiraram o convencionalismo, deixaram de falar mal dos outros, já não se sente mais fazer coisas que a sociedade acha o supra-sumo, sem ser contra a cultura e sem ser contra a sociedade, mas que sigam os seus orixás, sigam os seus caboclos, sigam os seus encantados, Odum e Guices, e procure ensinar para as pessoas que estão próximas a você que você é o mesmo. Só que você hoje está enxergando as coisas de maneira diferente. E que é bom isso, que nós todos temos o direito e o dever de a cada dia procurar entender
novas perspectivas, novas vertentes de nós mesmos. E isso é um aperfeiçoamento da pessoa. Isso é um aperfeiçoamento importante da pessoa. E a religião afro-brasileira, através do arquétipo, através da iniciação, ela dá uma oportunidade única de a pessoa começar uma nova vida, de ter uma nova vida, de se encontrar como pessoa, como ser humano, como espírito, se encontrar com uma nova realidade que com certeza está chegando aqui no nosso planeta, nesse terceiro milênio que tantas pessoas falam. Bom, eu espero ter podido fazer uma correlação entre a filosofia das massas e como a iniciação verdadeira, toda a iniciação é verdadeira nesse sentido, que ela, na verdade, ela vai contra essa filosofia, porque ela não é a iniciação, ela não é um fator de consumo, principalmente de hiperconsumo, ou de consumo rápido. A pessoa precisa interiorizar, precisa introjetar essas coisas e, ao mesmo tempo, elaborar todas essas coisas. Eu espero, sinceramente, que nós venhamos mais uma vez entender a magnanimidade das religiões afro-brasileiras, assim como todas as religiões, mas da isonomia desse magnânimo dos deuses das religiões afro-brasileiras com os outros deuses ou com o Deus de religiões monoteístas, que nós nos congratulamos e desejamos a todos, luz na mente, paz no coração, vida longa de sucesso, de prosperidade, mas vida longa de si mesmo, em respeito a todos. Mas quem não se respeita não respeita os outros. Quem não se gosta, não gosta dos outros. Quem não se ama, muito dificilmente amará os outros. Principalmente naquilo que é feito não por mero mimetismo, por mera imitação, mas sim porque a pessoa dentro dela despertou, observou, desejou, quis e entendeu que as coisas de cima para baixo, que esse universo é um universo paralelo, onde as forças, as energias superiores estão distantes de nós, mas aparecem nesse universo mágico religioso, no caso das religiões brasileiras, trazendo a sabedoria para uma vida mais autêntica, mais viva e plena de realizações, não só para nós, para todos. O Cuiu, Motumbá, Colofé, Axé, vida longa, de paz e sucesso.